Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Apresentando o título da mensagem de hoje, que é As Bases Bíblicas da Doutrina da Trindade. Quando falamos nesta doutrina que é fundamental para o cristianismo e usamos a palavra mistério da Santíssima Trindade, há pessoas que objetam, que criticam o uso desta palavra, dizendo que a doutrina é tão difícil de ser entendida que usamos esta palavra como uma espécie de refúgio para justificar a doutrina. Agora, a palavra mistério no Novo Testamento não é uma linguagem que não se use, e o apóstolo Paulo apresenta esta palavra várias vezes nas suas epístolas. Uma das vezes que ele apresenta está em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está querendo dar informações bíblicas sobre uma doutrina fundamental para a fé cristã, que é a doutrina da ressurreição, baseada na ressurreição do próprio Jesus. Então, se nós disséssemos, bom, Paulo está usando a palavra mistério como um tipo de fuga para explicar o inexplicável, estaríamos certamente errados. Mas da mesma forma que nós empregamos com muita naturalidade em outras partes da Bíblia essa palavra mistério, podemos também aplicar na doutrina da Trindade. Então, dando uma posição bíblica a respeito disso, nós temos o texto de Mateus 28, 19, quando Jesus determinou que realizássemos o batismo dentro da doutrina da Trindade. Ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí está uma posição que nos apoia nessa doutrina da Trindade, e nós apresentamos também, então, que essa doutrina expõe a existência de um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Repetindo, três pessoas de uma só natureza divina. Mas às vezes encontramos pessoas que não sabem distinguir entre o Pai e o Filho entre o Espírito Santo, e nós queremos então apresentar hoje as bases bíblicas da doutrina da Trindade, fazendo citações bíblicas por meio das quais, se você tiver apontamentos, você pode amanhã explicar para outras pessoas como se define essa doutrina. Em primeiro lugar, nós queremos mostrar a distinção de pessoas em uma só natureza divina, entre o Pai e Filho. Repetindo, Pai e Filho são duas pessoas distintas. Quando ocorre essa distinção destas duas pessoas? Por exemplo, nós temos nas saudações. As epístolas de Paulo, quando dão início, fazem citações dessas duas pessoas, frequentemente. Vou citar Romanos
capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais um exemplo, Gálatas, capítulo 1, versículo 3, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Poderíamos citar aqui as 3 epístolas de Paulo. Todas começam da mesma forma, sempre apresentando essa distinção da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em que outras ocasiões na Bíblia ocorre a distinção dessas duas pessoas, pai e filho? Em João 5,31, Jesus declarou: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então temos aqui 2 testemunhas. O pai testificando do filho e o filho testificando do pai. Em João 8,16, nós lemos também: se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 6, vamos encontrar então dentro da lei de Moisés que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, repetindo, 2 testemunhas, pai e filho. Mais um ponto a respeito desta distinção de pessoas. O pai envia e o filho é enviado. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 1 João 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Mas um relacionamento entre o pai e o filho. O pai e o filho amam-se mutuamente. João 3,35. O pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. João 14,31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Outra observação nesse mesmo propósito: o Pai fala ao Filho e o Filho fala ao Pai. João 11,41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. João 12, 28. Ainda em João 17, 24, Jesus declara: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Agora nós temos uma distinção entre Jesus e o Espírito Santo, dizendo então que Jesus não é o Espírito Santo, é uma pessoa distinta do Espírito Santo. Então dizemos que o Espírito Santo é outro Consolador, isto segundo as próprias palavras de Jesus, em João 14, 16 e 26, e ainda em João 15, versículo 26, comparando com 1 João 2 e 1, onde a palavra grega paráclito é traduzida para advogado, consolador, amparador, e aparece também no texto citado a palavra grega alon, significa outro da mesma natureza. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa e impessoal, a palavra correta quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, repetindo, se o Espírito Santo fosse apenas uma força ativa e impessoal, a palavra grega para outro seria héteros, outro diferente, e não outro alon, que significa outro igual. Então nós dizemos, Jesus é um advogado, de acordo com 1 João 2 e 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos outro advogado para convosco, Jesus Cristo, o justo. Ora, essa palavra advogado é a tradução da palavra grega paráclito, que se emprega também para o Espírito Santo, sendo consequentemente o Espírito Santo um advogado, enquanto Jesus é outro advogado, sendo que Jesus é um consolador, enquanto o Espírito Santo também é outro consolador. Distinção de pessoas. Outra distinção, Jesus enviou o Espírito Santo. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Está claro a distinção de pessoas. Jesus enviou o Espírito Santo. Outra distinção, o Filho e o Espírito Santo são distintos como duas pessoas, no texto que já citamos, em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se eu perguntasse a você, meu prezado ouvinte, em nome do Pai, indica o quê? Você só poderia dar uma resposta. Indica a personalidade do Pai. E se eu perguntasse, e em nome do Filho, indica o quê? Ora, também só pode ser indicada a personalidade
de Jesus, o Filho. E se eu perguntasse em nome do Espírito Santo, indica o quê? Uma outra personalidade chamada Espírito Santo. Então, em nome singular, um só Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, três pessoas distintas. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Lucas 3:22. Isso se deu no batismo de Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Temos aqui o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, o próprio Jesus saindo das águas e uma voz do céu que dizia a Jesus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Outra distinção: o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede junto ao Pai por nós, em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por fim, o Pai e o Espírito Santo são distintos como duas pessoas, repetindo o texto já citado de Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, uma pessoa, e do Filho, outra pessoa, e do Espírito Santo, a terceira pessoa. Aí estão textos bíblicos que provam a saciedade que, na verdade, a doutrina tem apoio bíblico e que constitui a doutrina fundamental para o cristianismo. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ombro, purifica-me, Senhor. Reina
reina sobre mim. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. E temos a nossa primeira pergunta. NQI não quis se identificar, é uma mulher. Se nós vamos reconhecer as pessoas lá no céu, como vai ficar a situação de Paulo e Estevão, por exemplo? Pois Paulo consentiu com a morte de Estevão. E quanto a uma pessoa que tira a vida da outra, depois de se arrepender e se converter, quando essas pessoas se reencontrarem, não vai recomeçar o pecado tudo novamente? Quero dizer à nossa consulente que esse problema que é levantado absolutamente não vai ocorrer, considerando o que a própria Bíblia diz. Por exemplo, o apóstolo Paulo pregou no Areópago de Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, para os atenienses que desconheciam a palavra de Deus, estavam envolvidos em superstições, como ele próprio declara no seu sermão, e ele apresenta então em seguida no versículo 30, que diz que Deus não tem em conta os tempos da nossa ignorância. Mas ele anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Ora, essa ocorrência de arrependimento se deu com o apóstolo Pedro, tanto é que ele está pregando agora para os outros a sua experiência. E ele faz menção à sua vida pregressa de modo muito claro, incentivando pessoas que eventualmente, no seu tempo de ignorância, tenham cometido desatinos, que possam aceitar que há um perdão absoluto. E como sabemos, perdão absoluto envolve esquecimento. E ele então fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz que dou graças a Deus ao que me tem confortado, retifico, 1 Timóteo 1 e 12. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor,
Naturalmente, aqui ele está se lembrando do tempo quando consentiu na morte de Estevão e de outros cristãos na cidade de Jerusalém, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então está aqui uma situação consertada diante de Deus. Arrependeu-se, converteu-se, pediu perdão a Deus dos tempos da sua ignorância. Obviamente, esse perdão é concedido e não precisamos ter qualquer problema. Quando se encontrar no céu, não vai haver nada de diferente. Porque mesmo, diz a Bíblia, no livro do Apocalipse 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ora, se lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, não há mais nada a que considerar como pecado. E ainda encontramos no livro do Apocalipse 21, versículo 27, que na cidade celestial não entrará nada que contamine, cometa abominação e mentira. Logo, no céu não vai entrar pessoas que estarão emburrados, cada um de um lado. Estevão se lembrando do que Paulo ele fez, mas eu posso admitir que vão se abraçar com muita satisfação, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, que lhe deu essa chance a Paulo de se arrepender, embora tenha sido um perseguidor dos cristãos. Muita gente que foi má, tenebrosa, vai se encontrar no céu, porque foram lavadas, purificadas no sangue de Cristo, que apaga todo e qualquer pecado. Marlene Jockey Clube. Uma amiga veio me perguntar se tatuagem é pecado. Ela comentou que se o argumento de que não é permitido fazer marcas no corpo, então usar brincos também é pecado, pois ele marca, fura o corpo. Eu quero dizer à nossa consulente, Marlene, que há um equívoco na pergunta aí da sua colega, sua amiga, porque a tatuagem tem um sentido diferente do uso propriamente de um brinco. A tatuagem é uma antiga forma de expressão corporal. É também utilizada por facções criminosas como forma de comunicação, cuja mensagem estampada na pele pode revelar a personalidade ou atitude da pessoa. Eu tenho aqui, então, uma colocação dos símbolos da tatuagem. Por exemplo, uma caveira com um punhal. Está revelando o assassino de policiais. Uma borboleta anseia pela liberdade, é feito por fugitivos, podendo também indicar a homossexualidade. 3 pontos em forma de triângulo é viciado ou traficante. Ora, eu pergunto, um cristão vai colocar uma tatuagem no seu peito para indicar o quê? Logo, a finalidade de uma tatuagem é uma forma
de se comunicar, quer dizer, sem pronunciar palavras. E aí está o problema que a Bíblia fala em 19 do livro de Levítico, versículo 28, que essa simbologia, ela está falando, dando uma mensagem para alguém, e como cristãos, nós vamos transmitir o quê? Fazer uma cruz de Cristo? Fazer uma figura do rosto de Cristo? Não. Todo sentido que se faz exteriormente não tem valor, porque Cristo no coração vale a pena. Agora, Cristo fora do coração não tem efeito nenhum e nem mensagem alguma pode transmitir. Então nós dizemos com 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o cristão ter um pouco de raciocínio, de aceitação do texto bíblico, para não dar margem a que o nome de Jesus possa ser até blasfemado. E nós temos também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz que nós fomos comprados por bom preço. Glorifique a Deus no corpo e no espírito. Repetindo, glorifique a Deus no seu corpo, que seu corpo possa representar que você é um cristão, sem marcas, porque você tem Cristo no coração. NQI, mulher, não quis se identificar. Qual o segredo da resposta divina à nossa oração? A resposta de Deus à nossa oração, porque Deus conhece os nossos corações, deve sempre estar baseada no que a resposta à oração pode glorificar a Deus, mesmo que nós estejamos pedindo alguma coisa material necessária para nós, podemos nessa coisa que recebemos glorificar a Deus. Agora o problema está aqui no livro de Tiago, carta a Tiago, capítulo 4, quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedir mal, por exemplo, seria o quê? Para o gastardes em vossos deleites. Então, se uma pessoa está pedindo a Deus algo desnecessário apenas para sua vaidade pessoal, não há uma razão de Deus atender. Agora, quando através da oração recebemos de Deus bênçãos indispensáveis à nossa vida, podemos saber que Deus responde porque Ele está prometendo na sua palavra. Está lá no livro de Tiago, capítulo 5, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Então há coisas claras na Bíblia Sagrada que podemos fazer nossos pedidos, como a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. São orações agradáveis a Deus, porque estão consentâneas com a sua vontade revelada na Bíblia Sagrada. Aí está o segredo de você poder ser ouvido e ser abençoado, porque você está dentro da palavra de Deus. NQI Mulher. Ela pergunta: o que representa a cruz de Cristo? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala repetidamente sobre a cruz de Cristo, não numa simbologia de ostentar uma cruz no peito ou outro qualquer enfeite que se possa usar, porque a palavra da cruz revela a obra vicária e expiatória de Cristo realizada em nosso favor.
quando ali no Calvário ele deu o brado final de João 19:30. Tudo está consumado. Então o sentido da palavra cruz é Cristo crucificado por nós. Então diz ele, quando foi ter, escreveu aos Coríntios, ele disse que Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Continua ele, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora, uma cruz como enfeite não faz nenhum efeito na vida de uma pessoa. Jesus crucificado no coração da pessoa que o aceitou e creu que ele morreu por ela, aí tem um efeito de salvação. Ed Carlos, da cidade do Guarujá. Qual a opinião do pastor sobre o peixe que é usado como símbolo do cristianismo? Bom, nós temos os apóstolos de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, quando Jesus saiu buscando os primeiros versículos, 4, pelo menos logo de início, eram pescadores que deixaram sua ocupação e passaram a seguir ao Senhor Jesus Cristo. De modo que o peixe passou a ser o símbolo dos cristãos. Quando os cristãos eram perseguidos e quando não se conheciam, eles faziam, numa tentativa de reconhecimento, uma figura de um peixe na terra, com uma bengala, com uma vara, e aquele que fosse cristão responderia aquilo que estava observando, aquela figura de peixe. Então é um símbolo do cristianismo, que hoje nós vemos nos carros. O meu carro, por exemplo, tem um símbolo de um peixe. E assim é a simbologia do cristão, ainda hoje. Um peixe representa os cristãos. NQI mulher não quis se identificar. Para uma pessoa ser batizada, ela precisa ser liberta dos vícios ou pode ser batizada assim mesmo e depois vai sendo liberta aos poucos? Quero dizer à nossa consulente que o capítulo 6 do livro, aliás, da carta de Paulo aos Romanos, identifica bem o batismo, mostrando que o novo nascimento, que é aquela mudança radical que ocorre, que nós chamamos regeneração, batismo e regeneração, aliás, novo nascimento e regeneração significa uma nova vida, modos de pensar, de agir, sendo então uma pessoa regenerada pela fé em Cristo quando ouve a palavra de Deus. Não ocorre batismo regeneracional. Ninguém pense que se batizando vai se tornar uma nova criatura. Essa mudança deve ocorrer antes do batismo, e o batismo é uma simbologia. Quando ele é imerso nas águas, ele está apontando a figura de morte. A morte de Jesus, literal, na cruz do Calvário, e a morte simbólica dele para a sua forma antiga de viver. Quando ele emerge da água do batismo, ele está simbolizando ser uma nova criatura. Não que ocorreu no ato do batismo. Ocorreu antes, e o batismo é um símbolo dessa mudança que já se efetivou. Diz o texto bíblico, então, a respeito do batismo,
no capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Queremos dizer que esta palavra morte aqui, aquele que está morto, não se refere à morte física, refere-se à morte espiritual. Então nós estávamos mortos em pecado. Quando recebemos a Cristo, recebemos vida. Fomos justificados do pecado. No versículo 11, então, deste mesmo capítulo 6, diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuamos com a nossa vida física, mortos para o pecado. Quando ocorreu isso? No momento em que ouvimos a mensagem, a palavra de Deus, como diz Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se crermos com o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou corporalmente dos mortos, nós seremos salvos, porque com o coração nós cremos, com a boca fazemos confissão para a salvação, e todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Isso ocorre momento antes do batismo nas águas. O batismo é programado para depois que a pessoa sentir essa mudança radical, não batizar-se com os vícios, com as paixões antigas, pensando que depois do batismo a situação melhora. Tem que ocorrer antes. José Carlos, da cidade de Guarujá. Qual o significado da palavra ecumenismo? O que seria uma igreja ecumênica? A palavra ecumenismo vem do grego oikumene, que significa de todo o mundo. Então, ecumenismo é aquele tipo de igreja que aceita como membros toda e qualquer pessoa que se diga, por exemplo, cristã. Ela não faz diferenças. E assim ela se coloca como uma igreja ecumênica. Uma igreja ecumênica não é uma igreja certa, porque há verdades bíblicas que nós precisamos saber diferenciar. A tal ponto que hoje o apóstolo Paulo declara em 1 Timóteo 4:1, ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como fazer uma unidade com pessoas pensando de modo diferentes, com posições contrárias à própria Bíblia Sagrada? Pergunta o livro de Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E a Bíblia diz em 2 Coríntios 6, 14 em diante: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Como eu posso comungar com uma pessoa que pensa diferentemente de mim? Não dá para ser ecumênico. É dois caminhos, ou são dois caminhos. Caminho estreito, caminho largo. Céu e inferno. E essa é a situação da Bíblia Sagrada. Rodrigues, do bairro Boqueirão. Existem muitas pessoas que fazem o sinal da cruz. Isto é certo? Não. O sinal da cruz não é certo.
Este sinal desconhece-se a origem dele. Porém, algumas pessoas entendem que quando Pilatos respondeu ao pedido dos judeus, dos seus principais sacerdotes, que entregasse Jesus à crucificação, surgiu então aquela eleição, sim ou não. E os que estavam perto gritavam que Cristo fosse crucificado, como diz a Bíblia Sagrada. Mas os que estavam longe não eram ouvidos. Então disse que faziam o sinal da cruz, para indicarem que também eles estavam favoráveis à crucificação de Jesus. Então o cristão não usa sinal da cruz como meio de proteção, de oração. O que a Bíblia recomenda não é isso. Recomenda para nós, por exemplo, quando eu quero orar, entro no meu quarto, fecho a minha porta, oro ao meu Pai, ou quando vou à igreja, me prostro, oro a Deus, e assim as pessoas devem fazer. Senhor, eu clamo a ti.
Prezados telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e queremos aproveitar o ensejo para convidá-lo e a sua excelentíssima família a visitar nossas igrejas nos endereços indicados em nosso programa. Lembrando agora ao prezado ouvinte que está escrito na Bíblia que muito pode a oração feita por um justo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 6, e então vamos orar em seu favor nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos a Ti para abençoares todos que estiveram participando do nosso programa, abençoando seus familiares, que o Teu favor se estenda sobre nós a cada momento da nossa vida. Dependemos de Ti e declaramos essa nossa dependência. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.